Queridos irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus que estamos vivos, estamos esperançosos na volta do Senhor e por isso continuamos fazendo aquilo para o que fomos chamados. Agradeço a sua gentileza por ter nos acompanhado até agora e queremos renovar o nosso pedido. Me ajude nos compartilhamentos das nossas mensagens, dos nossos vídeos, recomendando-os aos seus amigos, pedindo que eles se inscrevam, pois só assim nós poderemos alcançar um universo maior de pessoas que necessitam da palavra do Senhor. Como o apóstolo Paulo diz, isso não é uma decisão nossa, não é uma opção. A pregação do Evangelho não é uma opção. É uma ordem que nós temos que cumprir e estamos fazendo da melhor forma. Leia comigo no livro do Gênesis, capítulo 8, versículo 15. A partir do versículo 15. Então falou Deus a Noé dizendo: sai da arca, tu, a tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, de gado e de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo e povoe abundantemente a terra e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Meus amados irmãos, Deus se esquece de alguém? Será que Deus se esquece de alguém? O profeta Isaías diz que não. O livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15, diz que pode ser que uma mãe se esqueça de um filho que ama, mas diz a palavra de Deus: eu, todavia, não me esquecerei. No capítulo 8, aqui do livro de Gênesis, e nós estamos tratando da terceira parte do dilúvio, a terceira parte do dilúvio, estamos fazendo um tratado, um estudo sobre o dilúvio. E nós então lemos no capítulo 8, versículo 1, e lembrou-se Deus de Noé e de todo o animal. Ora, se Deus não se esquece de ninguém, como é que a Bíblia diz que lembrou-se Deus de Noé? Meus amados, graças a Deus que Ele não se esquece de nós. E na verdade não se esquece. O que ele quer dizer aqui é que Deus passa a trabalhar por Noé. Noé estava embarcado, Noé tinha ouvido a palavra, a ordem de Deus, tinha feito a arca de acordo com o modelo que recebeu do Senhor. Noé, com toda a ordem, embarcou ele, a família e os animais que Deus ordenou. Noé estava há um ano lá, na grande embarcação, esperando que as águas se esvaziassem sobre a terra. E pode ser que, devido ao tempo, Noé havia ouvido do Senhor que o dilúvio, as chuvas durariam 40 dias e 40 noites. Mas ele não imaginou que eles 40 dias e 40 noites durassem tanto, se multiplicassem tanto, para cerca de um ano. E pode ser que ele tenha se sentido abandonado, esquecido. E quem sabe ele pode ter orado a Deus. Então a Bíblia então diz: e lembrou-se Deus de Noé. Não é que ele estava esquecido, ele não colocou lá e abandonou. Noé não estava abandonado. Mas Deus passa a trabalhar por ele. Acompanhe comigo a leitura. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Deus está trabalhando, Deus está ouvindo as orações do justo Noé. Porque a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Deus fala com Noé praticamente 3 vezes durante esse evento do dilúvio. Na primeira vez, no capítulo 6, versículo 7, disse Deus:
destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Deus estava falando isso, referindo-se a Noé. Ele ia destruir o povo, o homem que ele havia feito, porque ele estava arrependido. Na segunda vez que ele fala com Noé, é quando ele anuncia a construção da embarcação, da arca. No capítulo 6, versículo 13. Então disse a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira. Então, Deus fala com Noé, anuncia que vai exterminar todos os seres viventes da terra, mas dá o escape a ele. Faze para ti uma arca. E ele dá o modelo e Noé constrói aquela arca. Cerca de 100 anos depois, Deus volta a falar com Noé. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu na arca. Veja que ele fala lá quando ele anuncia a destruição, fala depois quando ele diz que vai livrar Noé e a família e anuncia a construção da arca, dando-lhe o modelo, as medidas. E Noé passou cerca de 100 anos construindo a arca. Quando ele constrói a arca, Deus volta a falar com ele, mandando que ele embarque na arca, juntamente com a família, ele, a esposa, os 3 filhos e 3 noras, e os animais que Deus havia ordenado. Glória a Deus. Depois, um ano depois do embarque, ele volta a falar com Noé, aqui no capítulo 8, versículo 15. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca. Imagine, primeira vez que ele falou, quando ele anuncia a destruição. Segunda vez, quando ele dá as medidas e ordena a construção da arca. Terceira vez, 100 anos depois, mais ou menos, quando ele manda que ele embarque na arca. E pela quarta vez, quando ele manda que ele desembarque da arca, cerca de 1 ano depois do seu embarque. Era uma decisão de Deus. Era uma decisão de Deus de dar fim a toda a carne da face da terra, por conta dos seus pecados. No capítulo 8, versículo 15, ele fala sobre isso. E Noé, meus amados irmãos, ele, talvez de forma inconsciente, ele não sabia que estava nas mãos dele a formação de uma nova geração. Deus queria renovar aquela geração pecadora e deixou nas mãos de Noé esse trabalho. A partir dali, Noé formaria a terceira dispensação, que nós chamamos, a Bíblia chama, ou a teologia chama, de a dispensação do governo humano. Porque antes de Noé, os crimes aconteciam e não eram punidos. Nós podemos ver que Caim não foi punido, e outros não foram punidos, mas a partir daqui, Deus faz um pacto, depois que desembarca tudo, e que no capítulo 9, Deus faz um pacto com Noé. Glória a Deus. E olha o que Deus diz: quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então, o Lameque, que havia matado 2 pessoas, não foi punido. O Caim, que havia matado o irmão, não foi punido. Agora, com o desembarque do dilúvio, Deus, então, ordena que, a partir dali, começa um novo governo. A partir do desembarque da arca e da renovação das pessoas,
começa ali um novo governo, o governo humano, a terceira dispensação, e que agora tudo será diferente. O que não é diferente, irmãos, o que nunca ficou diferente, é o amor de Deus sobre nós. É a graça de Deus sobre nós. Ainda assim, Deus quer ordenar, Deus quer harmonizar a convivência humana com a adoção desse governo humano. Mas a graça dele, o amor dele, a misericórdia dele, não sofreram abalo algum. Ele continua querendo que todos conheçam a verdade e sejam salvos. Tudo aquilo Deus fez para poupar o homem da morte física e espiritual. Infelizmente, não foi isso que aconteceu, porque o homem é obstinado, o homem escolhe sempre mal. Logo depois do dilúvio, a gente sabe, quase tudo continua da mesma forma, mas tudo Deus faz para nos dar uma chance, uma nova oportunidade. Assim como ele deu lá ao povo antediluviano, porque Deus não mandou, Deus não queria, não era uma decisão deliberada de Deus matar os viventes. Não, eles escolheram isso. Eles escolheram morrer porque eram desobedientes, eram pecadores. Os que eram fiéis, os que andavam com Deus, os que obedeciam a Deus, foram salvos, foram poupados, que foi a família de Noé. Então Deus quer poupar a sua família. Deus quer poupar essa geração. Hoje nós não temos mais a arca, mas nós temos Jesus. A arca de hoje é Jesus de Nazaré. É Ele que contém, é Ele que recebe nos seus braços eternos aqueles que se arrependem, aqueles que querem ter uma vida diferenciada, aqueles que querem ser diferente do mundo, aqueles que querem abandonar o pecado, aqueles que querem abandonar os prazeres da terra e querem abraçar a graça que é Jesus, que nos deu o livramento quando nós nem merecíamos. Glória a Deus. Então, que você possa, nessa oportunidade, ouvindo esta palavra, vendo este vídeo, que você possa repensar a sua vida. Deus, Ele não veio para punir as pessoas. Deus não faz nada para punir os obedientes, mas Ele faz para punir aqueles que escolheram ser punidos, aqueles que abandonaram a disciplina, abandonaram os mandamentos, abandonaram o caminho, abandonaram a cruz. Esses, desde já começam a ser disciplinados, como foram disciplinados a nação diluviana. Mas Deus é o nosso socorro presente na hora da angústia. E Ele quer, nessa hora, que você também se arrependa e ande com Deus, como andou com Deus o nosso patriarca Noé. Andar com Deus é ouvir a sua palavra. Andar com Deus é crer nos seus mandamentos. Andar com Deus é adorá-lo na beleza da sua santidade. Andar com Deus é abandonar os prazeres da vida. Andar com Deus é saber que há um céu esperando aqueles pelos quais Jesus entregou a sua própria vida, uma vida sem pecado, uma vida sem erros, para alcançar os pecadores e os errados. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.